De há cerca de uma geração para cá, ocorre um movimento progressivamente acelerado de interesse pelos assuntos do mar a nível mundial, no qual Portugal também se envolveu, estabelecendo marcos como, entre outros, a ratificação da Convenção de Montego Bay em 1997, o relatório de 2004 da Comissão Estratégica dos Oceanos, a criação em 2005 da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental e, mais recentemente, em 2013, a elaboração da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Este filme é resultado de um projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que visa compreender esta reorientação estratégica de Portugal para o mar. O projeto A Extensão da Plataforma Continental Portuguesa, Implicações Estratégicas para a Tomada de Decisão, teve início no ano de 2012 e termina no primeiro semestre de 2015. É um projeto de investigação multidisciplinar que envolve uma parceria com a Marinha Portuguesa e a empresa ESRI Portugal de Sistemas de Informação Geográfica e é realizado no quadro do Centro de Administração Pública do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. O objetivo é estudar a conjuntura deste movimento de reorientação estratégica para o mar que Portugal tem vindo a desenvolver desde a Expo 98 e trata-se de conseguir avaliar quais são efetivamente os desafios com que Portugal se defronta relativamente a essa mesma extensão da plataforma continental. Contudo, a extensão da plataforma continental projeta o país para, a ser aprovada pelas Nações Unidas, projeta o país para uma dimensão absolutamente extraordinária de território marítimo, que implica também que Portugal tenha resposta para esses mesmos desafios no âmbito da fiscalização, da segurança, do espaço marítimo, inclusivamente da exploração económica, da exploração também científica. Os desafios são, de facto, imensos para a capacidade financeira, tecnológica e científica de Portugal. O projeto de alargamento da plataforma continental, apresentado por Portugal às Nações Unidas, constitui no longo prazo uma modificação substancial do valor geoeconómico do país, nomeadamente pela possibilidade de conhecimento da exploração do Oceano Profundo que rodeia a região autónoma dos Açores. A futura extração terá sempre uma grande componente de robótica e instrumentação submarinas e vai defrontar-se com questões de sustentabilidade ambiental na sua concretização. Pois, na minha opinião, o mar deve ser visto como um eixo de desenvolvimento económico. E a questão da sustentabilidade é particularmente importante porque compromete o próprio desenvolvimento económico se não for tido em consideração. Eu julgo que não há propriamente um conflito, não podemos certamente fazer ou empreender algumas práticas que fizemos, por exemplo, em alguns ecossistemas terrestres. Portanto, eu acho que a exploração do oceano tem que ser muito programada e projetada, tem que ser feita uma avaliação a priori, antes das atividades serem empreendidas, dos impactos ambientais que vão ter, pensar em formas de mitigar esses impactos e, a posteriori, uma monitorização daquilo que está a acontecer para se poder atuar em tempo que seja compaginável com a preservação dos recursos. Um dos aspectos, por exemplo, a que chegamos à conclusão no nosso projeto é de que não existe ainda um esforço suficiente em termos de investigação científica e tecnológica para os assuntos do mar. A percentagem de financiamento é ainda muito pequena, não existe uma reorientação massiva, podemos dizer massiva, das universidades portuguesas no sentido de fazerem projetos de investigação diretamente relacionados com os assuntos do mar, nem mesmo a ligação depois desses assuntos do mar aos assuntos da economia em terra, porque o mar e a economia do mar não existe sem a economia da terra. Não obstante a insuficiência do investimento e da mobilização massiva das universidades portuguesas no sentido da investigação dos assuntos do mar, verifica-se uma tendência muito forte por parte de um conjunto de universitários portugueses para dinamizarem em rede essa mesma investigação, alargando-a ao espaço marítimo internacional de língua portuguesa. É o caso da Rede Mar. O MAR é um novo centro de investigação que foi criado agora em 2013, que reúne investigadores de 4 centros de investigação existentes e constitui um centro com uma dimensão bastante grande para o contexto nacional, ou seja, envolvendo quase mais de 400 investigadores em termos nacionais. É um centro que tem ligações muito fortes com equipas que são equipas tidas como de excelência em termos internacionais. Tem também
um eixo de desenvolvimento muito expressivo na lusofonia, faz disso também um aspecto estratégico no seu desenvolvimento, e depois as questões do Atlântico, que são, enfim, do ponto de vista geográfico, aquelas que têm também relevância e onde desenvolvemos grande parte da nossa investigação. Está organizado numa perspectiva ecossistémica, portanto os seus grupos de investigação têm uma orientação por ecossistema e procuram abordar os sistemas aquáticos de uma forma integrada, ou seja, desde as bacias hidrográficas até ao mar profundo e ao mar aberto. Tem também uma vontade e uma expressão do ponto de vista daquilo que é a ligação com a sociedade muito marcada. Portanto, pretendemos que grande parte da investigação que fizermos seja passada à sociedade e que muita seja utilizada para resolver problemas da sociedade. É um centro que tem uma expressão territorial também bastante grande, portanto envolve 6 universidades portuguesas e tem polos desde os Açores até Lisboa, Coimbra, Madeira, e portanto tem, do ponto de vista de equipamentos e infraestruturas, tem laboratórios marítimos, etc., algumas facilidades para potenciar o estudo e a investigação dos ecossistemas marinhos. E tendo Portugal um território marítimo tão extenso e neste momento tanta falta de investimento destinado à sua exploração científica e económica, não existe o risco de o desafio ser superior à nossa capacidade de resposta? Numa certa perspectiva, sim, mas por outro lado também temos as oportunidades que decorrem desse mar imenso que é o mar português. E em particular na diversidade de ecossistemas marinhos também que são integrados nesse mar português. Nós temos a oportunidade de estudar desde zonas costeiras muito variadas, desde zonas rochosas, as zonas arenosas, zonas de estuário, até ao mar profundo e mar aberto, onde temos ambientes que são particulares, como as fontes hidrotermais e outro tipo de ecossistemas ou habitats marinhos, que a maior parte dos países não têm, de facto, esta diversidade e a oportunidade de estudar com alguma facilidade, em termos geográficos, esta diversidade de ambientes. Temos uma localização que fica sensivelmente entre 2 províncias biogeográficas distintas, o que faz com que a costa portuguesa tenha organismos de zonas características mais do norte da Europa, portanto zonas temperadas, frias ou mesmo subboreais, e simultaneamente, quase nas mesmas áreas, espécies que são características de zonas subtropicais ou de zonas temperadas quentes. Portanto, esse é um aspecto singular também da nossa costa, muito interessante para a investigação. A singularidade do mar português, assente na sua biodiversidade muito específica, comporta, portanto, um potencial económico que poderá, num futuro não muito longínquo, vir de certo modo revolucionar o modelo de desenvolvimento português. Áreas novas de ciência aplicada, como a biotecnologia marinha, poderão desempenhar um papel vital na criação de riqueza nacional e na competitividade de Portugal a nível internacional. E a biotecnologia, portanto, para Portugal seria extraordinária, mas nós podemos pensar, mas bom, é extraordinária para Portugal e é extraordinária para qualquer outro país europeu. Pois aqui nós na biotecnologia temos vantagens comparativas marcadas. Temos, por um lado, a matéria-prima, porque se há aquilo que distingue Portugal dos outros países europeus na questão do oceano é a sua biodiversidade. Não há um país que seja tão biodiverso na área marinha, nos seres vivos marinhos, como Portugal, e temos de explorar essa vantagem. Se temos muita biodiversidade, temos muita matéria-prima para biotecnologia azul e, como tal, devemos não deixar de serem outros a explorá-la, mas explorarmos-las nós através das nossas empresas. Por outro lado, nós não temos apenas os recursos naturais, temos também os recursos humanos, porque na senda do que foi o investimento na ciência em Portugal dos últimos 20 anos, houve um grande investimento também nas áreas das ciências de investigação do mar, de formação de biólogos marinhos e, portanto, temos recursos humanos que podem ser facilmente utilizáveis na produção de biotecnologia a partir de biotas marinhos. De acordo também com o que diz a própria Blue Bio Alliance atualmente em Portugal, nós podemos estar aqui a pensar de um PIB de 5% só em biotecnologia azul para o país, o que é algo realmente muito relevante. Não é demais insistir na ideia de que, no âmbito da dinâmica gerada pelo processo de extensão da plataforma continental marítima portuguesa, as implicações estratégicas para a tomada de decisão se centram prioritariamente na disponibilidade de investimento para a exploração científica e económica do Oceano Atlântico. Se Portugal deixar um vazio nessa área, outros países e poderes o irão preencher. A história ensina-nos que no ambiente internacional não existe direito de ocupação histórica, somente direito de ocupação efetiva. Uma das questões aqui na exploração deste espaço é, efetivamente, a nossa capacidade
de investimento, a nossa capacidade científica e tecnológica. Neste momento, o mar português tem a visita diária, constante, uma média, neste momento, de acordo com os nossos estudos, uma média de 2 navios por dia de cruzeiros científicos estrangeiros no nosso mar. São cruzeiros autorizados, são cruzeiros que fazem os seus trabalhos de investigação à luz do direito internacional, mas do direito marítimo internacional, mas o facto é que nós não vemos resultados imediatos para Portugal dessa mesma investigação, da investigação que os estrangeiros estão a produzir nas nossas águas. Nós, quando comparamos dados e os dados disponíveis, não é uma matéria onde os dados sejam muito claros, mas nós, quando comparamos dados, nós vemos um crescendo nos últimos anos absolutamente exponencial desses mesmos cruzeiros nos nossos mares, por exemplo, com a Alemanha à frente, que tem um mar territorial próprio, um mar soberano próprio muito diminuto no contexto europeu, muito menor sem comparação que o português, mas depois, quando vemos também o registro das patentes de materiais biológicos, nomeadamente para a indústria farmacêutica, encontramos também um aumento exponencial dessas mesmas patentes na indústria farmacêutica, precisamente liderados pela Alemanha. Não conseguimos estabelecer uma correspondência imediata na nossa investigação, mas a correlação, ela está lá para ser investigada e aprofundada. Um dos campos associados à exploração científica e económica dos oceanos, em que se está a verificar extraordinários avanços tecnológicos, é o da robótica. A economia do mar do futuro vai depender em grande medida de robôs especializados em segmentos de recursos subaquáticos. A cooperação internacional neste domínio representa para Portugal um meio de compensar a insuficiência de investimento disponível para essa exploração científica e tecnológica. Um projeto neste âmbito tem vindo a ser desenvolvido numa parceria entre a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o reputado Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey, da Califórnia. We met at a conference about 2010, yes, in Monterey, and we both came with separate notions of what we wanted to do, but when we were at a conference and we heard each other's talk, it became very obvious that if we combine, there's strength and capability that nobody else in the world has, and that's really what we are fielding. Este projeto teve início no ano passado, aproximadamente um ano. Denomina-se Sunfish, a palavra inglesa que designa o peixe-lua, tem por nome científico mola-mola, e basicamente visa, precisamente, seguir peixe-lua com veículos autónomos, portanto, que não requerem a intervenção de um ser humano, portanto, funcionam sem a intervenção de seres humanos, veículos submarinos, veículos de superfície e veículos aéreos. O projeto tem duas componentes. Uma componente de engenharia, em que basicamente coordenamos esses veículos por forma a seguir os peixes-lua, que por seu turno são marcados com tags GPS, que quando vêm à superfície enviam posição GPS. E dessa forma nós podemos, e é o que estamos a fazer, seguir os peixes e recolher dados ambientais em torno dos peixes com elevada resolução espacial e temporal. Precisamente, o processo de extensão da Plataforma Continental Marítima Portuguesa, apresentado à Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas, já dependeu em grande medida da utilização da robótica. E a aprovação do espaço marítimo requerido por Portugal, de certo modo alargando as nossas fronteiras e aumentando o potencial dos nossos recursos naturais, aguarda agora a decisão daquela Comissão. Embora normativamente independente, a Comissão não deixa de representar um papel político ao tratar de alargamento de fronteiras e acesso exclusivo dos Estados a novos recursos. A Comissão de Limites da Plataforma Continental é formada por 21 membros que são eleitos pelos vários Estados-parte da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Destes 21 membros, tem que se cumprir um critério geográfico de pelo menos 3 representantes de cada área geográfica. Estamos a falar de América Latina e Caraíbas, África, Ásia, Europa Ocidental e outros, e Europa de Leste. Neste momento, existem 6 representantes para a Ásia, 6 membros oriundos da Ásia, existem 5 membros oriundos de África, do continente africano, existem 4 oriundos da América Latina e Caraíbas, 3 da Europa Ocidental e outros, e 3 da Europa de Leste.
Desde 1997, alguns países viram sempre representantes seus na Comissão de Limites da Plataforma Continental, aquilo que eu chamaria os membros permanentes. Estamos a falar para a área da América Latina e Caraíbas de países como o Brasil, o México, a Argentina, para a área de África, da Nigéria e do Camarões, para a área da Europa de Leste, a Rússia, e finalmente para a área da Ásia, a China, o Japão, a Índia, a Coreia e a Malásia. Devemos interpretar estes dados à luz daquilo que é a política internacional. Observa-se aqui um claro pendor terceiro-mundista da Comissão de Limites da Plataforma Continental, algo que é natural, uma vez que os países mais interessados em que este processo das extensões da Plataforma Continental avance são os países menos desenvolvidos tecnologicamente e que, portanto, querem ver protegidas as suas áreas marítimas. Este movimento internacional de expansão científica e económica dos Estados para os seus territórios marítimos é causado por mudanças de natureza climatérica e demográfica à escala global. Portugal, pela sua condição essencialmente marítima, não pode deixar de responder a este desafio histórico. Bom, a economia do mar no futuro é uma economia de alguma forma que já se começa a antever, principalmente a economia do mar portuguesa, que é aquela que me quero referir. Nós neste momento temos dois setores, que são os setores da economia do mar em Portugal, que crescem mais e que cresceram mesmo nos últimos anos contra a corrente da recessão económica portuguesa. Um deles é o setor do processamento e da manufatura de pescado, porque no fundo toda a questão do processamento de pescado tem vindo a desenvolver-se muitíssimo. Para dar apenas uma ideia, é uma indústria que hoje em dia vale só em exportações próximo de 1.000 milhões de euros de volume de negócios de exportações. No princípio do século, em 2004 ainda, eu lembro-me que valia pouco mais de 200 milhões de euros de exportações. E, portanto, tem havido aqui um trabalho muito grande nesta área da fileira do pescado, neste segmento do processamento, que é o segmento, no fundo, não da produção, através das capturas ou da aquacultura, mas da transformação do pescado para a sua comercialização. E aqui Portugal diria mesmo que tem uma indústria grande à escala europeia. Para vos dar um pouco uma ideia, a nossa indústria é mais de 4 vezes superior em volume de negócios à indústria de um país como a Irlanda, que não tem uma população e uma demografia 4 vezes inferior à portuguesa, o que revela, digamos, de alguma forma o dinamismo desta indústria. É uma indústria que continuará a crescer e é uma indústria de futuro para Portugal, não só, eu diria eu, a parte, digamos, do processamento de pescado, da transformação, mas diria eu toda a fileira mesmo, entre o comércio por grosso, a distribuição, o processamento e depois, esperamos nós, e já me referirei a isso através da aquacultura, a própria produção. O pescado é, na aquacultura, uma indústria descarbonizadora da economia, no sentido em que o próprio pescado consome carbono. De alguma forma nós temos que passar a olhar para os peixes como unidades móveis de carbono. A economia do mar apresenta condições diferentes da economia da terra, como é o caso do upwelling, que é um fenómeno oceanográfico de interação dos ventos e correntes, criando uma dinâmica de renovação das águas, que sobem do fundo para a superfície do mar, e da consequente circulação de nutrientes que acabam por constituir um suporte vital dos projetos de aquacultura. Temos de tirar partido também das nossas condições biofísicas e as águas portuguesas, porque são ricas em upwell, são águas boas para produzir a aquacultura. Aliás, acho que é muito interessante, e os portugueses por vezes não têm essa ideia, grande parte do upwell que faz o sucesso das rias da Galiza é gerado pelo canhão da Nazaré e vem da Nazaré para cima. E, portanto, nós temos que começar a pensar como é que vamos explorar todo esse fluxo orgânico de matéria viva que alimenta os bivalves das rias da Galiza e que passa ao longo da costa portuguesa. A aquacultura não deverá ser obviamente só a aquacultura de bivalves. Portugal tem potencial para ser um grande fornecedor de bivalves à Europa e, portanto, eu continuaria essa aposta. Acho que a aposta do Governo nessa área é uma aposta acertada, mas obviamente que diversificaria as fontes de produção da aquacultura e não deixaria de apostar não apenas em fontes também de pescado, não apenas pescado tradicional do robalo e da dourada, mas atlântico, para o qual é necessário desenvolver a tal marca que eu referi, o tal certificado de qualidade, de origem, de ser atlântico e de não ser mediterrâneo, para conseguir-se de alguma forma, como os espanhóis procuram fazer, alguns produtores espanhóis, fugir, digamos, à imagem menos positiva da dourada e do robalo gregos e turcos,
que invadem o mercado a 3 euros por quilo e com os quais não nos interessa concorrer. E depois temos a grande área de futuro, e a economia do futuro e a aquacultura do futuro será a aquacultura das algas. E é nessa que nós temos de apostar verdadeiramente. As algas alimentam-se elas próprias de CO2 e, portanto, são parte da solução que este enorme desafio que são as alterações climáticas colocam ao mundo, ao planeta e às nossas sociedades ao longo do século XXI e que será cada vez mais notado e mais sentido. E, portanto, também aqui as algas vão ter um peso enorme, vão ter muito mais peso na nossa alimentação que têm hoje. Há uma outra área, que é uma área de futuro, mas que é uma área que nós já estamos a ver chegar e que é a área da biotecnologia. Muito se tem falado da biotecnologia nos últimos 2, 3 anos, muito também por causa da Biomarine que teve em Portugal em 2014, também por causa da Blue Bio Alliance, que é esta, digamos, esta aliança, esta rede dos produtores, das empresas produtoras de biotecnologia que existem em Portugal, e há bastantes empresas designadas startups, portanto pequenas empresas, mas onde Portugal, aqui sim, eu julgo eu, poderia fazer uma grande diferença relativamente a outros países europeus. Eu queria dizer que a biotecnologia tem uma vantagem relativamente às outras áreas, no sentido em que é uma área multiplicadora do volume de negócios como nenhuma das áreas que eu anteriormente referi. Porque, no fundo, a biotecnologia azul pressupõe a bioprospecção de biotas marinhos, de matéria viva marinha, para utilizá-la através de processos de biotecnologia em áreas de enorme valor acrescentado. Refiro-me às áreas da farmacêutica ou da nutracêutica, as áreas que hoje em dia nós falamos dos suplementos alimentares, das vitaminas, do ômega 3, e a áreas ligadas à alimentação, ao têxtil, aos biomateriais, aos bioplásticos, à cosmética, à energia, à biorremediação, ou seja, a todas as áreas que são as áreas da economia do futuro e daquela economia amiga do clima que eu acabei de referir, que será cada vez mais nítida ao longo das décadas deste século XXI. Temos também uma outra área que é a área dos portos. Os portos têm crescido muitíssimo nos últimos anos e vão continuar a crescer. De alguma maneira, os portos portugueses, que não cresceram na década de 80 e de 90, têm neste século crescido também mais que a economia nacional e têm contribuído muitíssimo para, principalmente, o desenvolvimento das exportações nacionais a que nós assistimos nos últimos 4 anos e que têm sido importantíssimos para Portugal, de alguma forma, trazer alguns anticorpos à crise económica e financeira porque tem passado. Sines tem um papel muito especial dentro do horizonte dos portos portugueses e tem de haver uma aposta ainda maior em Sines no futuro. Eu digo isto porque, da mesma maneira que o pescado é importante por causa do aumento demográfico, os portos são importantes por causa da globalização que continua a aumentar e continuará a aumentar. E aí, no fundo, o que nos interessa a Portugal é ter um porto nos 50 maiores portos do mundo, porque cada vez mais há uma concentração a nível mundial de volume de mercadorias em grandes portos e menos portos. E tudo que Portugal deve ambicionar para ser até um país mais pertinente nesta globalização é efetivamente em conseguir ter um porto nesses 50 portos. Sines já é o 24º porto europeu em volume de negócios. Se desenvolver as projeções que estão previstas para o atual terminal 21, nos contentores, para os 2,5 milhões de contentores, passará para uma marca mais elevada e julgo que nós deveríamos pensar no futuro e na economia do futuro em desenvolver o futuro terminal, o terminal que designam de Vasco da Gama, é um nome ainda, digamos, de um terminal futuro que não está suficientemente planeado, mas que a desenvolver-se nos permitirá chegar a 6 milhões, 7 milhões de contentores, o que já tornariam então Sines um desses grandes portos mundiais. Numa visão estratégica da importância da economia do mar no futuro de Portugal, com sustentabilidade, não pode deixar de ser hoje apontado e sublinhado o recente projeto da família Soares dos Santos, a Fundação Oceano Azul. Apesar de nós não vermos e apesar de continuarmos a ter a percepção errada, se nós não agirmos no futuro, vamos ter um grande problema, porque o oceano é efetivamente o maior sistema
de sustentação do planeta. Todos nós sabemos que é o oceano que produz uma boa parte do oxigênio, que recicla os gases perigosos, que absorve uma série de nutrientes orgânicos que nós emitimos pelas nossas atividades agrícolas e outras em terra, e portanto o oceano tem aqui um papel fundamental, já para não dizer que absorve também cerca de metade do CO2 que é emitido para a atmosfera. Aquilo que não é absorvido pela floresta é absorvido pelo oceano. Infelizmente, as pessoas continuam a conhecer mais aquilo que fazem as florestas do que aquilo que faz o oceano. Portanto, a questão da educação é uma questão fundamental, que eu julgo será uma questão que é importante quer para o oceanário, que já tem uma tradição nessa área, quer para a Fundação Oceano Azul em sinergia com o oceanário. O investimento que é feito pela Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que é no fundo a sociedade-mãe do Grupo Soares dos Santos, na construção do oceanário e na criação de uma nova fundação, a Fundação Oceano Azul, uma nova fundação exclusivamente dedicada aos oceanos e aos mares na Europa, pode ter uma importância capital para Portugal, no sentido em que, de alguma maneira, o nosso país não tem sido pródigo em investimentos do setor privado na área da sustentabilidade ambiental. Eu costumo dizer que Portugal tem um setor de sustentabilidade social muito desenvolvido, que tem um papel fundamental no apoio aos mais desfavorecidos e teve um papel fundamental e tem tido um papel fundamental na crise económica que nós atravessamos, que é um setor que vem na tradição das misericórdias e do trabalho da Igreja, mas na área das ONGs do ambiente e, portanto, da sustentabilidade ambiental, o nosso país está muito atrás ainda do que é, digamos, o normal nos outros países da Europa Ocidental. Portugal é avassaladoramente um país marítimo e, portanto, se nós temos de escolher uma área do ambiente onde deveríamos ser dos melhores do mundo, essa área devia ser a área do oceano. Nós devemos aumentar a investigação científica, mas principalmente devemos cada vez mais conseguir associar a investigação científica às políticas públicas. No caso de Portugal, às políticas públicas nacionais. Cada vez mais nós temos de compreender onde é que está o interesse nacional para um país que não pode ter recursos ilimitados, investir os seus recursos da investigação científica, não apenas, obviamente, a investigação fundamental, mas a investigação aplicada que sirvam a esses interesses nacionais. E, portanto, esta ligação entre as políticas e a investigação científica, esta associação, se calhar, entre a governação, as políticas e a investigação científica, o triângulo da associação de ideias é algo que uma fundação com uma visão concreta para o futuro pode vir a fazer. Portugal produz uma série de capital de serviços ecossistémicos que são capital natural azul. O pescado, a biomassa que está na base do pescado, é um deles. A retenção de CO2 na plataforma continental portuguesa e nas zonas úmidas da costa nacional é outro. O vento, as ondas para as energias renováveis, os hidrocarbonetos do petróleo e do gás natural para as fontes de combustíveis fósseis, os minérios para a exploração dos minérios no futuro, o cobre, o ferro, o magnésio, as terras raras, muitos outros, tudo isto são serviços ecossistémicos que o mar nos traz, que neste momento nós não valoramos, nós só valoramos o produto acabado, aquilo que nós manufaturado, aquilo que o homem transforma, mas tenho a certeza que no futuro iremos valorar também a questão do tal capital natural que está na base do capital manufaturado, e aí Portugal, como eu digo, é um país rico, é um país que tem argumentos e é um país, portanto, que tem interesse em desenvolver essa noção de capital natural, mas que tem também interesse em suster e em preservar esse capital natural através da sustentabilidade e da conservação ambiental do oceano, o que uma fundação e um oceanário virado para estas missões de serviço público, por definição, podem ter um papel fundamental, um papel muito importante, muito mobilizador da sociedade portuguesa nesse sentido. Uma nação é o que é, no presente, em função do que tem sido no passado e do que está a projetar ser no futuro. Portugal tem 9 séculos de história e foi configurado pelo mar. A opção estratégica atlântica foi dominante até 25 de abril de 1974, tendo então sido substituída pela opção estratégica europeia. Por outro lado, temos um conjunto de desafios externos que nos são colocados a Portugal que ganham uma dimensão histórica. Portugal tem tradicionalmente uma opção atlântica na sua história. Ela vem desde o início da nacionalidade. Nós, desde o tempo de Afonso Henriques, estivemos sempre no mar, no Atlântico, a nossa alternativa ao desenvolvimento. Lutávamos em 3 frentes de batalha, a norte com o Reino de Leão, a leste com o Reino de Castela, a sul com os mouros, e por isso o Atlântico foi sempre o nosso escape. Desde logo para a economia de Portugal, nesses mesmos
séculos medievais, depois, mais tarde, como uma plataforma de comunicação com digamos, ultramar, e depois essa tendência dessa opção atlântica acaba por sofrer uma ruptura, um corte na nossa história com o 25 de Abril de 1974. A partir do 25 de Abril de 1974, nós temos efetivamente uma opção estratégica reorientada para a Europa, e essa opção estratégica reorientada para a Europa cria-nos um enquadramento do qual nós não temos autonomia para negociarmos ou para reorientarmos com alguma capacidade de decisão para sul, de novo para o Atlântico, o que significa para, desde logo em primeira linha, a comunidade dos países de língua portuguesa. Podemos considerar que Portugal tradicionalmente sempre teve no Atlântico a sua opção estratégica histórica de ir buscar riqueza para o desenvolvimento nacional, com todos os problemas que isso sempre trouxe, e nomeadamente momentos de crise, que também são uma constante na história de Portugal, e a verdade é que quando vemos essas constantes nós encontramos uma nítida, é a incapacidade que Portugal sempre teve de se industrializar e de ser competitivo relativamente à Europa nos seus produtos. Daí que o mar se apresenta outra vez hoje, o Atlântico, o Oceano Atlântico e Sul, para onde está orientada precisamente a nossa Torre de Belém. Para Sul existe talvez a solução de nós irmos buscar mais-valias para a economia portuguesa, nomeadamente no espaço marítimo atlântico de língua portuguesa. O mar pesa hoje cerca de 3% no PIB da economia portuguesa. E, precisamente, a Estratégia Nacional para o Mar tem como objetivo aumentá-lo em 50% até 2020. O que, para todos os efeitos, a concretizar-se, será ainda muito insuficiente enquanto desígnio nacional e, sobretudo, como fonte de rendimento capaz de retirar Portugal da crise endémica em que parece estar recorrentemente submergido. Mesmo sem a extensão da plataforma continental, Portugal tem um território marítimo equivalente a 40% dos países da União Europeia. As potencialidades são extraordinárias, mas o desafio é imenso, é histórico. E o futuro da economia nacional, o futuro dos portugueses, está pendente da resposta que formos capazes de dar, com tanto mar à vista.